Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de social media, tá? E nessa aula a gente vai aprender a fazer esse flyer super criativo, delicioso, lindo da bolacha Oreo, bolacha ou biscoito, isso depende muito da pessoa, né? Para entender sobre isso, mas na nossa região aqui é chamado de bolacha, tá? É o seguinte, meu nome é Diego, para quem não me conhece, eu sou diretor de artes, tá? Elaboro vários projetos aí, campanhas publicitárias, né? E estou dentro de uma agência que tem uma gerência de mais de 50 clientes, tá bom? Então, bora lá para a aula, chega de enrolação, tá? Vocês vão ver aqui que realmente vai ser um projeto muito simples aqui, tá? Da gente fazer, onde nós vamos trabalhar aqui tanto a ambientação, como algumas luzes, sombra, tá bom? E também aqui alguns movimentos, tá? Isso também é interessante, né? Mesmo que a imagem seja estática, nós também colocamos alguns elementos dentro desse projeto para que tenha algum movimento, né? Não seja uma coisa totalmente parada, tá ok? Então vamos lá, chega de enrolação, vamos começar essa aula aqui, né? Vamos começar já abrindo o primeiro arquivo, tá? Um arquivo novo aqui, né? No tamanho de 1080 por 1350, tá bom? Eu gosto de trabalhar com uma resolução de 300 dpi, tá? Porque isso me traz uma qualidade muito grande, um documento um pouco maior, né? E nós sabemos que na hora das postagens no Instagram ou realmente em redes sociais, eles tendem a compactar o máximo possível nessa imagem para que fique mais leve o carregamento. Então, eu acredito que trabalhando com uma resolução um pouco maior, né, a gente perde menos resolução na qualidade na hora das postagens. Tá ok? Então, aqui no valor de 1080 de largura por 1300 de comprimento, ou de altura, perdão, tá? Nós vamos criar aqui no Adobe RGB 1998 e o fundo branco. Beleza? Bora criar? Deixa eu tirar essa parte daqui, só para eu ter como referência, já que nós vamos trabalhar essa questão. Já deixei aqui separado alguns elementos, tá? São coisas que vocês vão achar em qualquer lugar, se você procurar na internet, ou se você procurar no Google mesmo, né, sobre essa questão, você vai conseguir achar esses elementos muito fáceis, tá bom? Mas eu vou deixar aqui todos os elementos para vocês baixarem, fazer os downloads aqui, tá? E tá fazendo essa aula aqui do jeito mais certo possível. Beleza? Vamos começar aqui então com o pacote, tá? Um pacote de bolacha aqui, né? A gente vai recortar ele aqui de uma forma bem simples, tá? Ele tá com fundo branco, certo? Muita gente usa essa varinha aqui mágica para estar recortando. Eu não sou muito fã dela, tá? Eu gosto mesmo ou de fazer já a ferramenta de seleção automática aqui, tá? Que é realmente no selecionar aqui selecionar o elemento, tá? E fazer esse recorte dessa forma do que fazer com a varinha mágica, tá bom? Então, para quem não sabe ainda, você pode também ter a questão de remover fundo, plano de fundo aqui, tá ok? Você clicando aqui, você vai conseguir remover o fundo e ele já vai criar uma máscara aqui pra gente, tá? Nosso dever agora aqui é o quê? Olhar o pacote inteiro e ver se tem algum lugar que ele comeu, que ele não selecionou, tá? Então, aqui na parte de baixo está tudo ok. Na parte de cima aqui, ó, tá vendo que tem um espaço aqui que ele não pegou, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar a máscara, selecionar a máscara aqui, certo? Vamos vir com a ferramenta aqui da Pen Tool, né, que é uma ferramenta que eu gosto muito para seleção. Vamos aproximar um pouquinho mais aqui para fazer, tá? A gente vai selecionar essa parte aqui, ó. Selecionou essa parte aqui, simples assim, ó. Muito pequenininho, muito selecionado. Acho que está um pouquinho torto ali, vamos voltar essa seleção, tá? Selecionou essa parte aqui, né? Nós vamos clicar com o segundo botão dentro dessa seleção, dentro desse círculo e criar seleção, tá? Eu gosto de trabalhar aqui sempre com 0.7, 0.7, 0.8 pixels de raios de difusão, tá? Para ficar bem curtinho, para ficar bem certinho, tá ok? Ainda está um pouquinho torto ali, vamos chegar de novo, vamos fazer de novo com a Pen Tool. Vamos fazer esse clique aqui, um cliquezinho aqui, vai ser imperceptível, tá? Na hora da gente colocar isso dentro do projeto, mas sempre atenção aos detalhes, tá ok? Fiz de novo aqui a seleção, cliquei com o segundo botão aqui dentro do próprio de seleção e criar seleção, tá?
0.7 ou 0.8 pixels é o que eu gosto de trabalhar. Clicamos em OK. E com a máscara, né, selecionada, nós vamos usar o brush, né, ou o pincel, como alguém fala, a maioria fala, né, no modo de mesclagem branco, tá? Então vamos trocar aqui, ó, só apertar na setinha para trocar, tá? E vamos passar aqui dentro, ó. Maravilha, já voltou aqui, né, a nossa parte do pacote que estava faltando, tá? Acredito que agora não tenha mais nenhum espaço aqui, não tenha mais nada que a gente possa fazer, até porque ele é bem quadradinho, então o Photoshop selecionou bem aqui, tá? Vamos então aqui converter isso aqui em objeto inteligente, para que a gente possa se movimentar lá com qualidade, fazer isso com certinho, da melhor forma possível, tá? Convertemos aqui em objeto inteligente o nosso pacote, então tiramos o fundo dele, já vamos dar o nome dele aqui, né, de pacote ou embalagem, você que escolhe, beleza? Vamos levar lá para dentro do nosso background novo que nós vamos criar aqui. Maravilha, ele já está aqui dentro do nosso projeto e nós vamos fazer uma inclinação nele aqui, tá? Para que ele fique como se fosse, se estivesse caindo, tivesse um pouco de movimento também dentro desse pacote, ok? Então vamos lá, só com a tecla, o atalho Ctrl T, né? Você chegar perto das setinhas de inclinação aqui, ó, você vai conseguir fazer esse movimento aqui, tá? Vou diminuir um pouquinho aqui só para ficar mais dentro aqui do nosso layout. Por que trabalhar com objeto inteligente? Nós trabalhamos com objeto inteligente porque na hora da redimensionação, se essa palavra existe, ou de redimensionar o nosso pacote, a nossa imagem, sempre quando for um objeto inteligente, ele nunca vai perder a qualidade, tá? Mesmo que a gente diminua ele nessa forma e depois aumente ele a forma de novo, ele nunca vai perder a qualidade. Se for uma imagem rasterizada, entendeu? E a gente diminuir essa imagem e depois aumentar, ela perde totalmente a qualidade, tá? Então é importante você estar trabalhando com objeto inteligente. Outra coisa é que, se você clicar dentro do quadradinho do objeto inteligente, você vai poder ir diretamente na máscara aqui para fazer alguma alteração, alguma coisa nesse sentido, tá? Então o objeto inteligente ele te dá esses benefícios, né, de realmente trabalhar de forma inteligente nos nossos projetos, tá, ok? Colocamos aqui então nosso pacote de bolacha aqui, né, dentro do nosso BG, e agora vamos criar o fundo, né? Vamos criar o fundo aqui para a gente ter um ornamento disso tudo, né? Certo? Então vamos clicar aqui no plano de fundo embaixo e vamos criar uma cor sólida aqui, tá? Vamos pegar uma cor diretamente aqui do pacote, beleza? Uma cor que realmente vai estar dentro da paleta e sempre está dentro do branding da Oreo, tá? Então vamos criar aqui um azul, ó. Nós criamos aqui já, né, esse azul, beleza? E agora eu quero também criar um foco de luz aqui bem no meio, onde que o pacote está, tá? Então nós vamos criar aqui mais ou menos também uma nova camada em cima do preenchimento de cor, tá? E vamos pegar a ferramenta Brush ou pincel, ok? E vamos aqui, ó, com a tecla Alt, você está vendo que aparece o conta-gotas, ó, quando a gente segura o Alt, nós vamos também pegar aqui um tom de azul que está também dentro do pacote para fazer a luz, tá? Clicamos aqui e pegamos lá, aqui, ó, o nosso tom de azul, beleza? Agora vamos criar uma luz aqui, né? Vamos aumentar esse brush, né? Para quem não sabe os atalhos de aumentar e diminuir o brush, tá? É só usar a ferramenta abre colchetes e fecha colchetes, tá? A gente consegue. E se caso você não quiser também, você pode estar clicando com o segundo botão em cima da imagem e está vindo automaticamente aqui, ó, aumentar o tamanho do brush, beleza? Mas conforme você vai fazendo, você vai aprendendo a usar essa questão. Um detalhe muito importante que eu gosto de passar para todo mundo aqui é que eu sempre trabalho com fluxo baixo, tá? Eu não trabalho com fluxo em 100%. Por que eu trabalho com fluxo baixo? Porque o fluxo baixo, ele me dá a vantagem, se caso eu fizer uma luz muito forte aqui, ele me dá a vantagem de eu tirar a opacidade depois, tá? Ele me dá essa vantagem para ficar mais ornamentado, para ficar uma coisa muito mais certa. E se eu uso, por exemplo, o fluxo alto
certo? E for fazer aqui a nossa luz, depois a opacidade vai perder muito da nossa luz se nós formos mexer, entendeu? Então o fluxo ele me dá essa suavidade dentro do trabalho, dentro das luzes que nós vamos fazer. A maioria deles eu uso no valor de 30%, tá? É uma coisa que eu aprendi, usei bastante, uso bastante até hoje e me dá essa leveza, essa transição de luz e sombra ou realmente essa realce na luz de uma forma onde eu possa ajustar da melhor forma possível, tá? Então nós vamos aqui colocar uma luz aqui, ó, mais ou menos do tamanho do pacote mesmo, tá? Nós vamos clicar uma vez, duas, três, conforme você achar necessário, tá ok? Beleza, clicamos aqui, fizemos a nossa luz, porém nós vamos mudar essa luz aqui, o blend mode dessa luz. Ao invés de ser normal, nós vamos usar aqui em divisão, tá? Olha a diferença que fica. Esse é o normal, essa é a divisão, tá? Porque a divisão ela tira toda a proporção de preto da nossa luz, tá? Então ela fica somente a cor clara ou praticamente o tom que está chegando mais perto do branco em si, beleza? Então temos a nossa luz aqui, né? Antes de tudo aqui vamos salvar, né, o nosso arquivo, aqui projeto Orion, para a gente sempre manter isso aqui salvo, né? Todas as alterações, todas as ferramentas que nós vamos usar aqui dentro para a gente ir sempre fazendo o Ctrl S aqui, né? Maravilha, precisamos o que fazer agora? A nossa sombra também, né? Então vamos juntar isso daqui, ó. Isso aqui vai ser chamado de background, tá? Ou BG, beleza? Nosso pacote está aqui, então nós vamos criar uma sombra aqui embaixo, tá? Nós vamos criar uma nova camada, beleza? Criando uma nova camada, vamos até a nossa ferramenta de brush novamente, certo? Só que agora nós vamos usar ela mais achatadinha, tá? Então, para você entrar nesse quadro aqui, você clicar com o segundo botão em cima da imagem, ó. Vamos lá, ó. A brush está aqui. Se você clicar com o segundo botão do mouse em cima da imagem, vai abrir essa questão aqui, tá? Então nós vamos mexer nesse círculo aqui, ó, onde nós vamos achatar um pouco aqui, ou quase tudo, para que a sombra fique somente nessa parte de baixo, tá? Um detalhe muito importante, gente, que muita gente não sabe, tá? A sombra, ela nunca é 100% preta, tá? Se você está num background colorido, normalmente ela vai ter o máximo de escuridão da cor do background. Então, por exemplo, se nós vamos fazer uma sombra aqui, correto? Essa sombra ela não vai ser preta, ela vai ser azul. E como que nós fazemos isso, Obisário? É o seguinte, ó, vamos pegar aqui um tom também aqui da cor do pacote, tá? Como que eu te ensinei aqui? Com a tecla Alt. Nós vamos pegar aqui, ó, uma cor mais escura do pacote, beleza? E vamos clicar em cima dela. Notem que já mudou aqui, ó, a nossa cor aqui principal do brush, tá? Então, se eu clicar aqui, ele já vai dar uma sombra, correto? Então, nós vamos clicar aqui várias vezes até achar um denominador comum aqui que nos deixe ou que fique no nosso agrado aqui, tá? Beleza? Só que eu não vou deixar isso aqui no modo normal, tá? Eu vou mudar o Blend Mode aqui para multiplicação. Olha para você ver o tanto que já escurece um pouco mais essa nossa sombra. Beleza? Só que agora eu estou achando que ficou um pouquinho mais escura, tá? Do que eu achei do que eu gostaria. Então vamos diminuir um pouquinho a opacidade disso para 80, para a gente ver. Maravilha, ficou melhor, ficou perfeito, tá? Então dá sinal que a bolacha ela está quase encostando aqui no nosso chão, né? Essa sombra bacana que nós colocamos aqui. Então vamos nomear isso aqui para sombra, pacote, e vamos dar um Ctrl S para salvar, né? Bora lá. Já que nós temos aqui o nosso brilho no fundo, né? Normalmente quando a gente pensa em reflexos, em questões de luzes, nós temos que entender que se a luz está vindo de trás
o nosso pacote ele precisa ter um realce de luz aqui também, né? Isso vai trazer o quê? Mais ambientação e também mais originalidade para o nosso projeto, tá? Então, como nós fazemos essa luz que a gente consiga entender que a luz está realmente batendo no nosso pacote e fazendo um reflexo nele, beleza? Vamos clicar então no pacote 2 vezes e vai abrir um novo painel para a gente aqui, beleza? Esses são os estilos de camadas que chama esse painel, tá? Deixa eu chegar um pouquinho para cá para a gente poder te mostrar certinho, tá? E nós vamos usar aqui, ó, o modo brilho interno, tá? O brilho interno, ele traz uma luz de fora para dentro, tá? Diferente do brilho externo. O brilho externo é de dentro para fora, ok? Nós vamos usar o brilho interno justamente porque a luz está batendo e ela está refletindo dentro do nosso pacote, correto? Então nós vamos usar aqui o mesmo pensamento que nós usamos para essa luz aqui no fundo. Nós vamos usar aqui o modo divisão, tá? Notem que já mudou aqui a cor do nosso pacote, ó. Olha que diferença que ficou, certo? Só que nós vamos ajustar isso. E essa não é o tom que a gente quer de luz, tá? Como nós usamos o tom mais claro aqui, nós vamos pegar o mesmo tom que nós usamos, tá? Então aqui nas amostras de imagem a gente já tem a luz aqui, ou a cor da luz que nós queremos usar, tá? Clicando aqui, ele já vai mudar aqui no nosso seletor de cores, beleza? Notem que já mudou, olha para você ver, já tem uma luz muito forte ali, né, interferindo ou entrando dentro do nosso pacote, tá? Só que ela não vai ser inteiramente, por inteira dentro do nosso projeto, tá? A luz não funciona desse jeito, tá? Você tem sempre que estar com esse pensamento de que como a luz funciona, como uma sombra funciona, porque isso vai trazer muito mais profissionalismo, tá? Se eu deixar assim, você vai notar que, tipo, não tem cabimento, porque nesse canto aqui ele tem mais sombra e nesse canto aqui ele tem mais sombra. A luz está inteiramente ligada nesse sentido aqui, ó. Correto? Maravilha. E aqui você pode ajustar, ó, o desfoque o tamanho que você quer, tá? A opacidade que você quer também, a opacidade o que é? A força da luz que você quer, tá? Você pode estar ajustando isso, tá? Então vamos deixar mais ou menos aqui, ó, já está no 18 aqui e vamos apertar em OK. Maravilha, notem que já colocaram aqui um brilho interno, um efeito aqui, né, abaixo do nosso pacote. Só que eu disse para vocês, né, que nós não queremos luz aqui nesse sentido, até porque nós temos uma sombra aqui, então nós não queremos luz aqui e nem aqui, tá? Então como nós fazemos isso? Clicando aqui no nosso brilho interno, ó, com o segundo botão, nós vamos vir aqui, ó, em criar camada. O que vai acontecer? Ele vai deixar de ser um brilho ou um efeito e vai se tornar uma camada acima do nosso pacote, da nossa imagem. Vamos clicar para ver? Ah lá, ele se tornou uma camada individual do nosso pacote, tá? Então, ele ficou clipada. Então, ele só está fazendo aqui a sombra dentro do nosso pacote. Se a gente tirar esse Clip Mask, tá vendo? A sombra, ela sobressai, o brilho sobressai, aliás. Agora, se nós temos o Clip Mask aqui ativado, a nossa luz fica somente dentro do pacote. Já que ela se tornou uma nova camada, né, como que nós podemos fazer para tirar essa questão das luzes que está rodeando todo o pacote? Simples, nós vamos criar uma camada e trabalhar com o brush. Tá? O brush ele vai apagar as camadas ou os lugares que nós queremos. Então vamos criar aqui, adicionar uma nova máscara, tá? E com o brush, vamos voltar aqui o brush ao modo normal, tamanho normal, né? Diminuir ele. E com o brush aqui, ó, nós vamos usar no modo preto, tá? O preto apaga e o branco revela. Isso dentro da máscara, tá? Então nós vamos passar aqui, ó, para tirar aqui onde a gente quer
que essa luz não pegue, tá? Onde a gente quer que essa luz ela não sobressaia, tá ok? Ó, essa parte aqui, como está mais escura, ela tem um tom mais escuro, né? Essa parte aqui a gente não quer. Essa aqui, essa ponta também a gente não quer. Então você vai passando aqui, veja onde que é mais necessário essa questão. Se for o sentido aqui, você tira a visibilidade para ver o que a luz está fazendo, né? Tá? Se você achar que também está forte, você pode tirar um pouquinho a opacidade aqui para um 90, 95, enfim. Você vê como que a luz está agindo. Olha para você ver como é que já deu uma diferença aqui dentro do nosso pacote. Beleza? Agora, já que nós tiramos aqui a luz de dentro do nosso pacote, aliás, de alguns sentidos do nosso pacote, nada mais justo também que dar uma escurecida aonde nós não tem luz, né? Para dar o quê? Um pouco mais de contraste, um pouco mais de realismo, correto? Então, como que nós vamos fazer? A mesma coisa que nós fizemos com o brilho interno, nós vamos fazer com a sombra, ok? Então, nós vamos clicar 2 vezes aqui em cima do pacote, vai abrir o painel de novo para a gente aqui, ó. E nós vamos aqui em sombra interna, não, nós vamos em brilho interno, só que agora nós vamos usar uma cor mais escura dentro do nosso pacote. No caso aqui, ó, eu escolhi esse azul aqui, tá? Só que agora nós não vamos usar o modo de mesclagem em divisão, e sim em multiplicação, né? O divisão, ele tira os tons pretos de dentro de uma camada, tá? O modo multiplicação, ele multiplica aquele tom junto com uma imagem. Ó, notem para vocês verem a diferença, ó. Olha lá que diferença que dá. Então ele criou uma sombra interna, tá? Nós vamos trabalhar essa sombra aqui um pouquinho mais ampliada. Então nós vamos aumentar o tamanho dela aqui, ó. Tá? E também vamos trabalhar também um pouquinho da opacidade, aumentar um pouco da opacidade aqui para mais ou menos 70, 72%. Beleza? Notem que a sombra ela está atrapalhando a nossa luz que nós criamos, tá? Então o que nós vamos fazer? O mesmo trabalho que nós fizemos na luz, no brilho interno, tá? Nós vamos criar aqui uma camada com ele, clicando em cima do brilho, tá? E criando uma camada, correto? E nós vamos criar uma camada nova, uma máscara, né, em cima dessa camada. Aqui nós vamos chamar de sombra interna. E aqui o brilho, só brilho, tá? E nós vamos tirar então com o mesmo brush, com a camada selecionada, nós vamos tirar aqui a sombra de onde a gente não quer, tá? Então nós vamos passando aqui, ó, para tirar essa sombra de onde a gente não quer sombra, certo? Vai passando, vai vendo onde que está muita luz, onde que não tem. Aqui, ó, a gente colocou um brilho aqui, lembre-se, ó. Então nós vamos tirar aqui essa camada com o brush, tá? E se a luz também, a sombra ficou muito forte, você pode vir até aqui também e tá tirando essa sombra um pouquinho, tá? 80, 85, para que ela fique mais suave, tá, ok? Olha a diferença, ó, do que nós fizemos, a sombra e a luz, beleza? Agora eu vou ensinar uma outra coisa aqui para vocês também, para dar um pouquinho mais de brilho aqui, onde nós colocamos luzes, tá? Que a gente vai usar uma técnica muito simples também, que nós vamos fazer alguns cliques com o brush, tá? Para fazer alguns tons parecendo que a luz está pegando em determinados pontos com mais amplitude, com mais força, tá? Então nós vamos criar uma nova camada aqui, ó, em cima de todas. Essa aqui, já vamos juntar tudo isso, tá? Agrupar, colocar aqui, ó, pacote, tá? E aqui nós vamos chamar de luz, ou flashes, talvez. Vamos chamar de flashes, tá? Para a gente diferenciar, tá ok? Vamos selecionar aqui o ponto de luz também, o tom de luz que nós queremos, que é o ponto azul, né? Aumentar um pouquinho o brush.
certo? Agora, como é que a gente vai fazer aqui esses pontos, esses focos de luz que a gente quer, tá? Nós vamos aqui, ó, dar uma direção para o nosso brush e diminuir ele também, quase fechar ele por inteiro, tá? Quase fechar ele por inteiro. Ele vai ficar nesse sentido aqui, ó. Por que nós queremos uma direção para ele? Justamente porque o nosso pacote ele está inclinado, né? Então nós queremos um flash de luz seguindo esse pacote, tá? Então nós vamos ajustar aqui, ó. Beleza? Olha lá. O nosso brush ele ficou no sentido diretamente ligado ao sentido do pacote, correto? Então nós já temos aqui o nosso brush selecionado e nós vamos clicar em modo de divisão, né? A divisão ela vai trazer também esses flashes de luzes com mais intensidade, tá? O que nós vamos fazer então? Nós vamos clicar em alguns pontos para fazer essas luzes. Lembra-se que nós colocamos luzes aqui, ó, em alguns pontos. Então, sempre tenha em mente essa questão, tá? Então, vamos lá. Vamos clicar aqui para a gente ver o que vai acontecer, tá? Faz alguns cliques aí. Faz sempre esse teste para ver como que vai funcionar dentro do seu projeto. Então, vamos clicar uma vez. Já deu um flechinho de luz. Vamos clicar de novo e já deu outro. Vamos clicar de novo e já deu outro. Olha esse flash de luz que deu ali, certo? Agora, o que falta aqui? A gente falta um refinamento, a gente falta um ajuste em cima dele, né? A gente já tem esse flash aqui, ó. Ele está sobressaindo demais de dentro da imagem, olha lá. Esse flashzinho, ó. Aonde que ele vai? Ele vai daqui até aqui, basicamente, correto? Então, nós vamos ajustar ele mais para dentro aqui, para que ele dê esse efeito aqui, ó, de luz, tá? Vamos até diminuir ele um pouco, ó. Certo? E vamos ajustar ele aqui, ó. Tá vendo que ele está saindo aqui da imagem aqui, ó. Então nós vamos clicar aqui com Ctrl, segurando Ctrl, nós vamos ajustar aqui essa aba para que ele entre dentro mais do pacote. Entre mais dentro do pacote, tá? Esse é um flashzinho que a gente pode estar criando lá, uma luz sobressaindo, né? Então nós podemos o quê? Copiar essa luz aqui e jogar para outros lugares, tá bom? Então, por exemplo, se a gente segurar o Alt com a camada de flash ligada, a gente consegue copiar aquele flashzinho lá, ó, tá? Então nós podemos jogar lá mais para cá também, ó, correto? E você pode ir ajustando, tá? Conforme você achar necessário. Olha lá, ele está inclinado, então você vem, ajusta mais um pouco, vê onde que está. Você quer mais luz? Dá um pouco mais de... copia essa camada novamente para ele sobressair um pouco mais, olha lá, entendeu? Então a gente consegue fazer esses flashes, tá? Você quer um flash menor? Não tem problema, só criar uma nova camada, pegar o brush novamente e fazer uma redireção, desculpa, do nosso flash, né? Então a gente quero um flashzinho aqui nesse pacote, nessa pontinha aqui onde que tem um pouco de luz, ó. Quero um flashzinho aqui, tá? Então vamos colocar aqui, ó, certinho aqui. Clicando aqui a gente consegue, né, trazer essa luz aqui, ó, certo? Vamos fazer um aqui também do outro lado, para ficar bacana. Vamos diminuir um pouquinho aqui. Tá um pouquinho torto. Sempre com paciência, viu, pessoal? Sempre com um olhar crítico dentro do seu projeto, tá? Com um olhar realmente de que você está fazendo o melhor, entregando o melhor, tá? Mas e agora? Agora ela sobressaiu aqui da onde a gente quer, ó. O que a gente vai fazer? Simples. Só pegar a máscara aqui, criar uma máscara em cima do projeto, em cima da luz e vir apagando, ó. Apagando aqui, apaga aqui também, né? Aqui, ó, se você for ver aqui a luz, ela tá saindo demais aqui da onde a gente colocou, beleza? Então vamos fazer um dimensionamento dela aqui também, tá? Clicando, segurando a tecla Ctrl,
tá? A gente consegue trazer a luz mais para dentro aqui, ó, e ajustar, ó, onde a gente quer. Quer mais luz? Dá um Ctrl J, né? E essa luz vai ser duplicada, tá? Isso tudo aqui são flashes, ó. A gente pode colocar flashes, 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 tá? A gente pode juntar isso daqui já dentro de uma pasta. Ó, vamos colocar aqui flashes. Opa! Flashes. Beleza? Eu acho que eu vou fazer mais um aqui ainda, tá? Então, vou criar uma nova camada aqui. Vou pegar o nosso brush, aumentar ele, correto? Vamos mudar o modo de mesclagem aqui para divisão. Foi. E vamos achatar aqui também, né? Quero um outro flashzinho aqui, pelo menos pegando aqui, ó. Tá muito grande. Beleza, quero um flashzinho aqui bem simples aqui. Aí. Agora vamos ajustar aqui, como a gente falou, né? A gente já viu aqui. Ainda tá meio torto, vamos ajustar mais um pouquinho. Beleza. Olha as luzes que nós criamos aqui para o nosso pacote. Olha para vocês verem. Olha que diferença desse pacote para o outro, tá? Olha que diferença que dá no trabalho tudo isso, tá? Uma coisa importante também que eu esqueci de falar para vocês é que muitas vezes o pacote ou a embalagem, o produto, qualquer coisa que você venha fazer, ele às vezes pode estar um pouco escuro, às vezes pode estar um pouco claro. E como nós podemos ornamentar ou melhorar essa luz e sombra dentro do nosso produto, tá? De uma forma muito simples nós vamos fazer isso aqui, tá bom? De uma forma muito simples nós vamos fazer isso daqui, tá? Vamos criar aqui uma camada de... Desculpa. Vamos criar aqui uma camada. Desculpa, perdão. Vamos criar aqui os flashes, tá? Curves, aliás, para que a gente possa trabalhar, certo? Ou com Ctrl L, nós vamos trabalhar os níveis, tá? Vai abrir aqui essa questão aqui pra gente, ó. E nós vamos usar aqui, ó, para escurecer um pouquinho que os tons mais escuros, que essa flechinha aqui, ela representa os tons mais escuros dentro da imagem, ó. Vamos escurecer um pouquinho e também vamos clarear, que essa seta aqui também indica os tons mais claros, ou seja, ele vai trazer um pouco mais de luz ainda para dentro do nosso pacote, tá? Mas tem um olhar crítico, tá? Tem um olhar realmente de crítico, de achar que não é demais ou que realmente vai ficar estourando algum sentido, tá? Olha para vocês verem, ó. Já melhorou bastante a vitalidade ou a saturação do nosso pacote, tá? Só um minutinho. Maravilha. Vamos continuar aqui. Perfeito. Olha para vocês verem a diferença que já dá no nosso pacote, ó. Vamos tirar tudo isso. Olha para vocês verem. A gente trabalhou um nível aqui agora. Olha como é que já dá um contraste maior para dentro do nosso trabalho, tá? Trabalhamos a sombra. Beleza? Agora colocamos também uma luz simples ali e alguns flashes, né, representando também um reflexo, né, da luz do fundo em cima do pacote. Vamos salvar isso daqui, né? Ctrl S. Beleza? Maravilha. Quero trazer também aqui alguns elementos que eu coloquei, né? Que são as bolachas aqui, né? Onde você acha isso aqui muito fácil dentro do Google, né? Você colocar lá bolacha Oreo, PNG, você consegue achar, tá?
Então, a ideia aqui não é ensinar vocês a recortarem, até porque hoje as coisas estão muito mais fáceis dentro do Photoshop, mas sim ambientar isso daqui, ter ideias de projeto, como fazer, tá? Então, você consegue usar essas questões a seu favor. Não é atalhos, né? São coisas que realmente estão aí para a gente poder usar, então vamos usar, tá ok? Então, primeiramente, vamos usar essa bolacha aqui, ó. Vamos colocar aqui em bolacha mordida. Maravilha. E vamos trazer ela para dentro do nosso projeto. Sim. Perfeito. Ela está aqui dentro do nosso projeto aqui, tá? Só que essa bolacha aqui, ó, ela tá um pouquinho mal recortada, tem uns pedaços que estão faltando, enfim, né? Não é a bolacha que eu quero dar ênfase, tá? Vou pegar outra aqui. Vou pegar essa bolacha aqui mordida, ó. Essa daqui. Então, como é que a gente tira essa seleção? Como é que a gente tira essa bolacha, essa única bolacha daqui? A gente vem com a ferramenta laço aqui, ó, e faz um projeto. Uma seleção, aliás, desculpa. Somente dessa questão. Vamos fazer de novo. Fazer de novo aqui a seleção. Beleza. Fizemos a seleção aqui, é só apertar em Ctrl J. Nós vamos fazer esse pacote, trazer lá, somente esse pedaço da bolacha, tá? A gente consegue fazer. Então vamos puxar lá para dentro do projeto. Vamos puxar lá para dentro do projeto de novo. Beleza. Bolacha mordida. Vamos colocar aqui. Beleza? Notem que ela está com essa questão, né, da sombra aqui, ó. E a bolacha também, ela não está com uma tonalidade que está dentro do pacote, né? A Oreo normalmente ela tem esse tom um pouco mais negrito, né, mais pretinha, né? Então a gente vai melhorar essa questão aqui também, tá? Primeiramente vamos tirar essa sombra daqui, ó, tá? Vamos tirar essa sombra daqui, criando uma máscara em cima, e com a Pen Tool nós vamos fazer um recorte aqui nessa bolacha, tá? Aqui, ó, a gente vai fazer um recorte simples aqui, uma seleção simples, aliás, tá? Aqui a gente vai ter um pouco mais de trabalho, porque eu não quero perder essas dobradinhas aqui, ou perder algum pixel de dentro da nossa bolacha, dentro do nosso biscoito, enfim, né? Vocês classificam como você achar melhor aí, tá? Vamos pegar aqui. Tenham paciência, vai fazendo os cliques, não tem problema. Tem gente que gosta de puxar curva aqui, né? Como é um trabalho um pouquinho mais menorzinho, um pouquinho minucioso aqui, nós conseguimos com cliques aqui fazer essa questão muito bem feito, tá? Com recortes muito bem estruturado. Vai fazendo cliques aqui, não tem problema nenhum, tá? Fizemos a nossa seleção aqui, ó, da onde a gente quer tirar. Clicando com o segundo botão nessa seleção, vamos em criar seleção. Beleza? Agora com o brush aqui em preto, nós vamos tirar essa sombra, né? A gente não quer. Então vamos passar aqui. Tá bom? Olha que bacana. Beleza, vai passando aqui. A gente não quer essa sombra, até porque tem uma sombrinha ali embaixo. A gente não quer isso, né? Perfeito. Criamos aqui, temos aqui a nossa bolacha, né? Agora, como é que a gente muda essa tonalidade desse marrom aqui, né? Para ela ficar um pouquinho mais negrito, né? O mais em preto aqui, como tem que ser, tá? Nós vamos usar aqui um matiz saturação, um hue saturation, né? Como diz em inglês, para criar essa questão aqui, né? Do preto, tá? Só que nós vamos usar somente na bolacha. Se a gente deixar assim, ele vai fazer a questão por inteiro, ó, do projeto. Vai mudar as cores por inteiro. E não é o que a gente quer. A gente quer somente na bolacha mordida. Então, o que nós vamos fazer? Vamos usar o Clip Mask,
tá? Vamos clipar esse Hue Saturation ou matiz saturação em cima da bolacha mordida, tá? Como é que a gente faz isso? A gente segura a tecla Alt, né, e no meio das duas camadas aqui, a gente cria uma seta e clicando você consegue clipar. Outro sentido é clicando em cima do Hue Saturation, a gente pode vir aqui, ó, em máscara de corte. Ele já vai também fazer o recorte aqui, tá? Como que a gente muda a cor, somente a cor aqui do marrom aqui, tá? A gente vai aqui nesse sentido aqui da mãozinha, né? Ele vai criar um conta-gotas para nós, tá bom? Então nós vamos clicar aqui em cima da bolacha e nós vamos tirar essa saturação dela, tá? Clicamos, ele pegou os tons para a gente aqui. Então nós não vamos mexer nessa cor aqui, ó, tá? Nós não vamos mexer aqui, nós vamos mexer na onde? Na saturação. Nós vamos tirar praticamente quase toda a saturação, tá? Maravilha? Olha lá, a bolacha já ficou compatível com o que tem dentro do pacote, que tem na embalagem, tá? Agora nós vamos também dar uma escurecidinha nela aqui, também com as curvas, tá? Com os níveis. Então nós vamos apertar aqui com a camada de bolacha mordida selecionada, Ctrl L. Ctrl L vai trazer os níveis para nós aqui, tá? E o que nós vamos fazer? Vamos dar uma escurecidinha aqui na bolacha, ó, tá? Uma escurecidinha de leve. Olha que diferença que dá. Já dá muito mais contraste aqui para nossa bolacha. Beleza? Olha a diferença. Ó. Agora vamos aumentar. Olha para você ver. Isso aqui são detalhes, pessoal, que você precisa estar atento, tá? Você precisa ter noção dessas situações para que você consiga apresentar sempre o trabalho mais profissional possível, tá? Vamos agrupar isso daqui. Vamos colocar aqui bolacha mordida. Acredito que agora nós não vamos mais trabalhar essa bolacha aqui por enquanto. Então nós vamos definir ela, converter ela em objeto inteligente, tá? Beleza, definimos ela em objeto inteligente e caso a gente precise mexer nela, a gente clica duas vezes aqui na nossa pastinha aqui e ela vai abrir lá o nosso ajuste, tá? A outra coisa que ela também tem aqui é o tamanho dela, né? Ela está muito grande perto do pacote, né? Então nós vamos diminuir ela aqui para que ela fique menor possível ou compatível com o tamanho da bolacha no pacote, né? Então aqui, ó, é uma ideia bacana aqui. Beleza, tá? Show, maravilha. Vamos salvar aqui para não esquecer, né? Vamos salvar. Agora nós queremos pegar, eu quero fazer o mesmo processo que eu fiz aqui com essa bolacha mordida. Eu quero fazer o processo com essas duas bolachas aqui. Como que a gente vai fazer? Para selecionar apenas elas. Vamos de novo aqui o mesmo processo que nós fizemos na outra. Aqui a ferramenta de laço. Ferramenta de laço. E vamos selecionar aqui as duas bolachas e apertar em Ctrl J. Beleza? Apertando em Ctrl J, já vai estar selecionada aqui, ó. Ou fez uma cópia das nossas duas bolachas. Vamos converter isso aqui em objeto inteligente e renomear. Duas bolachas. Beleza? E vamos levar lá para dentro do nosso trabalho. O mesmo esquema que nós fizemos na bolacha mordida, nós vamos fazer nessas duas bolachas aqui. Tá? Vamos dimensionar ela aqui já, porque já está em objeto inteligente, mais ou menos compatível com o tamanho que nós criamos aqui da bolacha. Tá? Vamos aqui trabalhar um pouquinho aqui os níveis dela, dar uma escurecidinha nela, né? Para ela ter um pouco mais de contraste, um pouco mais de sombra, beleza? E vamos trabalhar também aqui o matiz saturação, né? Clipado, né? Criado o Clip Mask. Vamos aqui em criar em máscara de corte, beleza? Vamos clicar também na bolacha, pegar um tom dela aqui e diminuir a saturação dela, tá? E também aqui, ó, até um pouco escurecer um pouquinho mais ela para ela ficar mais negrita, tá? Isso você vai testando, vai fazendo isso da melhor forma possível, tá? Então criamos aqui a outra bolacha igualzinha como fizemos
bolacha mordida, tá? Beleza. Vamos também converter eles em objeto inteligente, porque eu acredito que a gente não vai mexer mais nelas, tá? Vamos fazer o seguinte aqui, vamos dar mais uma inclinadinha aqui, para ela ter praticamente o mesmo movimento que tem o pacote. Beleza? Tá ficando show, hein? Tá ficando show. Agora temos que também pensar numa situação aqui, né? Se essa bolacha ela está acima do pacote, nós precisamos criar uma sombrinha bem de leve aqui, né? Para dar mais realismo ainda em cima do nosso projeto, né? Então, com a máscara aqui, ó, com a pasta do pacote selecionada, nós vamos criar uma camada em cima dele, tá? E vamos selecionar aqui, ó, o Clip Mask também. Para quê? Nós vamos fazer a sombra somente dentro do pacote, tá? A gente não vai fazer essa sombra sobressaindo para fora, tá? Então, nós vamos usar o Clip Mask, beleza? E com o próprio brush aqui, o pincel, nós vamos selecionar aqui também o tom de azul, mais ou menos que está dentro do pacote, tá bom? Como eu disse para vocês, a sombra nunca será 100% preta, tá bom? A não ser que você esteja num ambiente totalmente escuro, que aí nem sombra existe, né? Mas a sombra nunca vai ser 100% preta, tá bom? Vamos aqui mudar o modo os blend modes para multiplicação, tá? Os modos de camada para multiplicação, certo? E vamos passar aqui, ó, dar alguns cliques aqui, ó, fazendo alguns cliques para trazer essa questão da sombra para o nosso pacote. Olha para vocês verem, acha que não dá diferença, né, na hora que a gente está fazendo, mas sim, dá diferença. Isso é realismo, tá? Isso aqui são técnicas realmente de um designer profissional, tá? Você tem sempre que estar atento a essas questões aqui, beleza? Vamos aumentar um pouquinho aqui essa bolacha aqui também, porque a bolacha mordida ela está um pouco maior, né? Vamos aumentar um pouquinho aqui, trazer aqui mais para dentro, beleza? Agora sim, vamos apertar o Ctrl S para salvar e vamos para as próximas etapas também, né? Agora eu quero também trazer um pouco mais de movimento, tá? Essas duas bolachas elas estão estáticas aqui dentro do nosso projeto, né? Elas não estão em movimento. Então eu vou fazer algumas bolachas caindo aqui, tá? Eu trouxe uma bolacha aqui, aquela mais mordidinha, né? Uma bolacha que estava um pouco mais recortada, então eu vou trazer um movimento para ela, tá? Para ela poder nos ajudar aqui nesse projeto, né? Vou aumentar ela aqui o máximo, um pouco aqui para a gente poder colocar ela no canto. Vou dar uma rotacionada nela aqui, tá? Vamos ver como é que fica aqui. Vou dar uma rotacionada nela aqui, eu vou jogar ela para cá, ó. Beleza? Vamos também fazer o mesmo processo que a gente fez nas outras bolachas, para que ela fique no tom certinho, né? Vamos apertar o Ctrl L aqui, para a gente poder aumentar aqui os níveis e dar uma escurecidinha nela. Beleza? E vamos trazer o matiz saturação também para dentro dela, né? Sempre clipado, sempre fazendo isso, né? E usando o tom aqui, ó, que a gente quer tirar a saturação, tá? Então vamos tirar aqui um pouquinho o tom e aumentar também aqui, escurecer ela um pouco aqui, ó, tá? Sempre fazendo testes, tá? Beleza? Agrupamos aqui essa bolacha mordida, desfoque. Por que eu pus desfoque aqui? Porque nós vamos desfocar, a gente vai dar um movimento para essa bolacha, tá? Então nós vamos criar ela, converter ela em objeto inteligente, certo? Para a gente poder fazer esse desfoque. Como que nós fazemos esse desfoque, tá? Esse movimento. Nós vamos aqui em filtro, desfoque e desfoque de movimento. Ele vai abrir essa caixinha aqui pra gente, ó. Certo? O que significa isso? Isso aqui, né, essa bolinha aqui é o ângulo que vai ser feito o movimento, tá? Então nós podemos aqui rotacionar essa aqui 180 graus, né, ajustar ele conforme a gente quer, tá? No caso, eu quero que ela saia do movimento como se estivesse caindo, né? Então eu vou caindo do pacote para baixo, né? Então eu vou ajustar mais ou menos assim, ó, porque assim ela dá essa direção, correto? E aqui a gente
tem a questão da distância do desfoque, tá ok? Então aqui você ajusta conforme você achar necessário. Eu gosto muito quando a imagem está mais perto aqui assim, ó, ter um pouco mais de desfoque, justamente para quê? Para dar profundidade dentro do trabalho, tá? Então achei que assim ficou legal, ficou bacana. Só vamos ajustar um pouquinho mais para baixo aqui. Às vezes rotacionar um pouquinho mais. Você vai ajustando conforme você achar necessário, tá? E aqui a gente consegue já, ó, um movimento aqui para nossa bolacha. Como ela está mal recortada, a gente consegue trazer esse movimento, então ela disfarça um pouco do recorte que ela tem, tá? Sempre Ctrl S para salvar, beleza? Temos aqui também uma outra bolacha que nós vamos usar para dar movimento, tá? Então essa aqui é a bolacha ou biscoito, como vocês acharem necessário. Eu vou sempre falando isso, né? Existe até uma briga na internet por causa de é biscoito, é bolacha, enfim. Para mim é biscoito, é bolacha. E vamos levar lá, converter ela em objeto inteligente e vamos levar ela para dentro do nosso projeto. Beleza? Show! Maravilha! Então vamos criar aqui alguns desfoques dela para a gente poder criar um movimento. Quer dizer, vamos fazer colocar ela em alguns lugares aqui para criar um movimento, tá? Aqui vamos colocar uma aqui para ficar bacana. Vamos colocar uma outra aqui, ó. Só que aqui eu vou mudar a posição dela, tá? Vamos virar aqui e também girar ela um pouquinho, tá? E vamos colocar uma outra, mais ou menos aqui, no sentido assim. Beleza, temos aqui as 3 bolachas, ó. O que nós vamos fazer agora para dar um movimento? É basicamente a mesma coisa que nós fizemos nessa bolacha mordida aqui, tá? Nós vamos em filtro, desfoque de movimento. Só que eu não quero um desfoque muito pesado. Eu quero um desfoque mais suave, tá? Então nós vamos diminuir a distância desse desfoque, tá? Vamos colocar aqui em torno de 15 esse desfoque aqui. Vamos fazer isso com a outra também, que é essa outra bolachinha aqui. Essa aqui, como está no fundo, eu vou dar um desfoque um pouco maior, tá? Um desfoque aí de 20, 25, vamos ver 25 como é que faz. 25 é bacana. Por quê? Tá? Isso também vai trazer profundidade aqui para dentro do nosso projeto, tá bom? E nessa outra bolacha aqui, nós vamos trazer um outro movimento que não é o movimento, um outro desfoque que não é o desfoque de movimento, e sim um desfoque de caixa, ok? Ele é um pouquinho diferente, ele só desfoca, ele não cria movimento na peça, tá? Nós vamos criar esse desfoque aqui de caixa, e também vamos colocar aqui também um desfoquezinho de movimento aqui, para ficar ainda mais desfocado. O desfoque de caixa não ficou bacana não, viu? Vamos tirar ele aqui então, ó. Se você quiser tirar o desfoque aqui, é só apertar no olhinho aqui, ele vai parar. Beleza? Nosso projeto está quase pronto. Tá ficando bacana aqui, ficou muito bom. Agora nós vamos trazer aqui, ó, a logo da Oreo, tá? Para dentro do nosso projeto. Vou pegar aqui, vou colocar aqui para vocês, ó, logo da Oreo. Vou colocar aqui logo Oreo, certo? Beleza. Vamos. Deixa eu só pegar um negócio aqui. Play. Vamos trazer aqui para dentro do nosso projeto aqui alguma frase de efeito, né?
da Oreo aqui, né, que ela faz para dentro e algumas campanhas, né, que ela tem aqui. Vamos procurar aqui alguma coisa, deixa eu trazer aqui para vocês. Alguma campanha aqui da Oreo, né? Vamos trazer aqui, ó. You Are Oreo. You Are Oreo. You Are Oreo. Só para a gente ter uma questão aqui, né, de alguma frase de efeito, né, que a Oreo usa, talvez, tá? Vou aumentar um pouquinho aqui mais aqui. Vamos criar então esse texto aqui, ó. Vamos usar um outro texto aqui que chama Stay Home, que foi uma frase de efeito que a Oreo usou quando começou esse negócio da pandemia, né? Fique em casa e fique brincando, fique brincalhão, tá? Stay home, stay playful. Vamos criar aqui para cima aqui. Vamos trazer o logo aqui para cima também. Stay home, stay playful. Eu usei aqui, ó, uma fonte um pouquinho redonda aqui, né? Porque normalmente para trazer um pouco mais também de familiaridade aí do texto com a bolacha, o pacote em si, normalmente, né, representando aí um pouco mais de recheio, alguma coisa nesse sentido, tá? Para que a gente consiga ser mais assertivo também e ficar todas as questões que nós colocamos dentro do projeto terem um porquê, né? Terem um objetivo, ok? Eu prezo muito por essas questões, tá? De que você, dentro dos seus projetos, você tem que colocar as coisas que fazem sentido. O que não faz sentido, você tira, você joga fora, beleza? Então aqui já temos a nossa frase, vamos apertar o Ctrl S aqui. Outra coisa que nós vamos fazer, para quase finalizar aqui para isso, para pós-produção, nós vamos criar uma vinheta manual aqui, tá? Uma vinheta, o que é? Uma sombra aqui do lado de fora do nosso projeto, para que ele fique mais ainda, dê mais contraste nesse sentido aqui, que é onde a gente quer que os olhos das pessoas olhem de primeiro, né? Você vai ver que vai ter uma grande diferença no projeto ao todo. Então vamos criar uma camada acima de tudo aqui, né? E vamos usar a ferramenta Brush novamente, tá? Vamos pegar um tom aqui do azul escuro que nós temos dentro do nosso projeto e vamos aumentar aqui o nosso brush, tá? Vamos criar também aqui o modo normal mesmo, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai passar o nosso brush aqui, ó, somente nas pontas aqui, ó. A gente vai conseguir, vamos colocar isso aqui em modo de multiplicação, a gente vai conseguir lá ter uma sombra manual aqui. Vai passando, vai vendo onde que fica legal, onde fica bacana, tá? Você vai ver, ó, que essa vinheta ela vai fazer toda a diferença. Só que aqui, ó, o nosso logo e nossa frase ela está abaixo da camada da vinheta. Então vamos subir ela aqui para ela ficar mais visível ainda e ter mais contraste. A vinheta ficou um pouco forte, beleza? Vamos diminuir um pouquinho a opacidade aqui, tá? É só para ter um efeito bacana aqui, onde a gente vai usar isso aí também na pós-produção, tá? Vamos classificar isso aqui como vinheta e vamos salvar, Ctrl S. Beleza? Ó, nosso projeto praticamente está pronto aqui, né? Agora falta a gente fazer uma pós-produção, tá? Que é para trazer o que? Mais realismo, mais ambientação, né? E trazer o projeto bem mais profissional. Poucos fazem isso da forma correta, tá? Eu vou ensinar vocês aqui de uma forma tranquila, vocês aprender isso, a fazer e vai ver a diferença que isso vai fazer dentro dos projetos também. Então vamos lá, vamos mesclar tudo com Ctrl Alt Shift E. Vai criar uma camada nova acima de tudo aqui e vamos
converter essa camada em objeto inteligente, tá? E vamos colocar o nome aqui de pós-produção. Beleza? Por que converter em objeto inteligente? Porque na hora que a gente for usar o Camera Raw, somente a camada em objeto inteligente ele consegue funcionar. Caso não estiver em objeto inteligente, ele não vai entrar, tá? Então vamos aqui, ó, em filtro Camera Raw, né? E vai abrir essa outra aba do Camera Raw aqui. Vamos começar de novo aqui, ó. Filtro do Camera Raw, beleza? E vai abrir uma outra janela para a gente aqui com o projeto e algumas abas onde a gente vai trabalhar, tá? Primeiro vamos começar aqui, ó, com a parte do básico mesmo, tá? Tem a parte da temperatura, a parte da exposição, contrastes, enfim. Nós vamos jogar aqui um pouco de azul mais para dentro do nosso projeto para dar um pouquinho mais de ambientação, tá? Olha ó, vocês podem fazer o teste, tá? Como vocês quiserem. Se você quiser mais amarelo, vai trazer um tom um pouco mais quente, né? Então, como a bolacha ela é um pouco mais fria, tem um tom azul, nós vamos trazer só um pouquinho de azul aqui para dentro, tá bom? Aqui no vermelho e no verde nós não vamos trabalhar, tá? Não é isso que eu quero fazer. Vamos trazer aqui um pouquinho também do contraste para ajudar ainda mais nessa questão, tá? Isso você vai ajustando, ó, como você achar necessário, sempre com cuidado para não estourar demais o trabalho, tá ok? Olha, notem o quanto que já mudou do nosso projeto, ó. Isso é o que era, isso é o que é, isso é o que era, isso é o que é, beleza? Vamos mexer aqui também um pouquinho dos tons pretos para mexer junto com a bolacha, mexer um pouquinho também, trazer um pouquinho mais para o tom preto aqui, ó. E o branco também, ó, para dar um pouquinho de contraste, beleza? A sombra, vamos também trabalhar um pouquinho. Isso tudo aqui é questão de você pegar e tá fazendo os testes conforme você achar necessário, tá? Um pouquinho de claridade para dar um pouquinho mais também de textura, um pouquinho mais de realismo aí para dentro das nossas bolachas. Textura também um pouquinho. E já vamos aqui, ó, para outra aba. Essa aba de curvas aqui a gente não vai trabalhar, tá? Nós vamos para a aba de detalhes, onde tem a nitidez e um pouquinho da redução de ruído, tá? Vamos aumentar aqui a nitidez também, ó, para ficar bem bacana aqui essa questão, tá? Aqui a gente não vai trabalhar outra coisa. Vamos fechar essa aba. Uma coisa bacana aqui que eu quero que vocês notem, essa outra aba que nós vamos trabalhar aqui, ó, que chama correção de cores, tá? Essa correção de cores aqui, ela vai trazer mais ambientação para dentro do nosso projeto, tá? Como que a gente usa isso aqui, ó? Como tudo que a gente faz no Camera Raw, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter bom senso, porque senão isso acaba ferrando o projeto. A gente faz um projeto bom e conforme a gente vai fazendo o Camera Raw, isso acaba se tornando um pesadelo, acaba ficando feio, a pessoa não consegue finalizar isso da forma correta. Tá? A correção de cores, o que é? É trazer para dentro do nosso projeto tons semelhantes à cor de ajuste que a gente for compor aqui. Por exemplo, vamos fazer os tons médios primeiro aqui, certo? Então, o que acontece? Para a gente trabalhar isso, temos essa argolinha aqui, ó, bem no meio do projeto. O que significa? Que ele não tem nenhum ajuste. Então, se nós segurarmos aqui, ó, clicar na bolinha e trazer ela para o tom azul, ó, a gente consegue ter uma melhora aqui nas tonalidades azuis, tá? A mesma coisa se fosse um outro projeto, se a gente quiser verde, se a gente quiser vermelho, tá? A gente consegue ter esse ajuste da melhor forma possível. Como o nosso BG e o nosso produto é azul, nós vamos trabalhar. Essa questão, da onde a bolinha parar aqui, ó, também tem a questão da intensidade, tá? Então, por exemplo, a gente está no tom azul aqui, certo? Se eu chegar bem mais perto do azul, notem que esse ajuste vai ficar bem mais forte. Então, se eu chegar um pouquinho mais para dentro do centro do círculo, tá? Esse ajuste ele vai ficar mais suave. É como se fosse uma opacidade, tá? Então, a gente só quer um ajuste simples, tá ok? Vamos trabalhar agora um pouquinho a sombra para ver se fica bacana. Vamos trazer para o azul também, né? Porque o background tudo é azul. Então, vamos ver aqui, ó, se ela fica bacana. Muito pouquinho só, eu não quero abusar disso, tá?
A bolinha está quase no centro, é só um ajuste simples que a gente quer fazer, tá bom? E o realce aqui eu não vou mexer dessa vez, tá bom? A gente vai mexer somente nesses dois aqui. Isso aqui é bom vocês testarem sempre nos seus projetos, tá? Porque vai trazer essa questão de ambientação, de profundidade, enfim, de todas as questões das cores que você colocou dentro do teu projeto com mais ornamento, tá bom? Vamos fechar essa aba aqui agora e vamos para a aba de efeitos, onde eu quero colocar um pouquinho de granulado na imagem, eu não quero deixar ela lisa e também quero aumentar um pouco essa vinheta aqui, tá bom? Primeiramente vamos mexer na vinheta, tá? O lado direito aumenta a vinheta na questão do branco e para o lado esquerdo na questão do preto. Óbvio que nós não vamos deixar desse tamanho, tá? É só para mostrar para vocês, tá? Aqui nós vamos aqui, ó, um pouco no zero novamente, só para vocês verem. Eu quero só um pouquinho de ajuste aqui, ó. E também um pouquinho de granulado. Eu quero lá 8, mais ou menos. Tá vendo? Olha como é que ficou no nosso projeto antes e com, tá? Vamos dar um ok aqui, porque eu acredito que a gente já tenha finalizado esse projeto. Vamos dar um ok. Olha como é que ficou bacana. Agora vamos colocar um antes e depois aqui do projeto pronto e depois da pós-produção. Essa é a pós-produção e esse é o projeto pronto. Olha a diferença que fica quando você faz um camera raw muito bem feito, muito bem estruturado, dentro das condições que a imagem traz, tá? Que a imagem pede. Olha para vocês verem como realmente está tudo mais ambientado, as luzes estão funcionando, certo? Tem movimento dentro da imagem, tem sombra também, né? Compatível com o projeto, tá? Então isso aqui, ó, é uma campanha publicitária muito bem estruturada. E você pode ver que nós não fazemos muita coisa aqui. Nós não usamos muito efeito complicados aqui. A gente usou brush, luz, sombra e um bom senso, né? Dessa questão de usar com cautela, usar as coisas com inteligência, né? Para fazer um bom projeto. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você quiser deixar um comentário também abaixo dessa aula aqui, eu vou ficar muito feliz de ver, tá bom? E apliquem, tá? Vou deixar todos os materiais aqui para vocês estarem fazendo essa aula, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu!